Graça e paz, igreja. Vamos começar esse momento da escola bíblica com uma oração, pedindo ao Senhor que esteja conosco, nos instruindo nesse momento. Senhor, te agradecemos porque estamos reunidos buscando a Tua palavra, Senhor, buscando aquilo que Tu tens preparado para nós, Pai. Por isso pedimos que a Tua palavra venha falar ao nosso coração, Senhor. Revela para nós aquilo que Tu tens preparado como nosso ensinamento, Deus, para que a noite de hoje possa realmente ser uma noite abençoada. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos dar continuidade à lição aí sobre a ceia, que o pastor Jean já iniciou na semana passada, né? E esperamos encerrar o assunto ceia hoje. Vamos repassar o texto bíblico de 1 Coríntios 11, do 23 ao 31. O texto base aí para essa lição sobre a ceia do Senhor, que já foi iniciado alguns versículos. Hoje a gente reprisa, para quem perdeu as cenas dos últimos capítulos, e damos continuidade então. Iniciando no versículo 23, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Então, o que nós já vimos aí sobre a ceia na semana passada? Primeiro ponto é que essa ceia, ela foi instruída, nós fomos instruídos por Jesus para que essa ceia fosse realizada. Ele passou esse ensinamento para os seus discípulos diretamente, ele fez uma ceia com eles no momento da ceia da Páscoa, e a partir disso, nós então fomos também ensinados a lembrar a morte e a ressurreição de Cristo através desse símbolo, que é a ceia do Senhor. O outro símbolo que foi deixado por Jesus Cristo, a outra ordenança, é o batismo. Então, primeiramente, o batismo, o qual ele também deu um exemplo, ele também foi batizado para então iniciar o seu ministério, e deixou instruído para que fôssemos batizados. E na noite em que ele foi traído, ele demonstrou aos seus discípulos qual era o próximo símbolo que ele iria deixar, que era então a ceia. A ceia é uma cerimônia memorial, que representa uma importante verdade espiritual para os crentes. A ceia, então, ela é um símbolo do sacrifício de Cristo e da forma como nós aceitamos esse sacrifício. Jesus morreu por nós, e quando nós ceamos, nós estamos demonstrando que nós participamos desse sacrifício, que nós aceitamos o sacrifício de Cristo para nos salvar, para nos livrar dos pecados, e que sem Ele nós não poderíamos fazer nada, e nós estaríamos então perdidos em trevas. Lembrando que a instrução que Jesus nos deu para a ceia é que ela fosse perpétua, né? Até o momento em que Ele retornar, nós devemos observar esse mandamento, esse símbolo, para que não seja esquecido o que aconteceu na cruz. É uma lembrança, uma refeição memorial, né? Então, sobre o sacrifício realizado, é uma forma de nos lembrarmos daquilo. Não existe um novo sacrifício, mas é realmente um lembrete, né? Que nós somos salvos não por nós mesmos, não pelas nossas próprias capacidades, mas que foi preciso o sacrifício de Cristo. É um símbolo, é uma cerimônia simbólica. O pão, simbolizando o corpo de Cristo, e o cálice, simbolizando o sangue. Se a gente fala em símbolos, em representação, a gente não pode falar em transubstanciação, que é uma doutrina da Igreja Católica Romana,
que fala que no momento em que nós tomamos a ceia, no momento em que eles tomam a ceia, aqueles elementos realmente se transformam em corpo e sangue de Cristo, se tornando aí um novo sacrifício, uma repetição do sacrifício de Cristo na cruz. Nós não cremos assim, nós cremos que isso é apenas simbólico, é representativo daquilo que aconteceu uma vez, né, a morte de Cristo aconteceu, e essa morte única foi responsável pela nossa salvação, e ela é suficiente para nos limpar dos pecados. Então não é nenhum sacrifício real, né, para a remissão dos pecados, porque o sacrifício de Cristo é único, e sim um memorial. A gente lê aí em Hebreus 9, 25 a 28. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, à semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Então essa comparação aí com o Antigo Testamento, o sacrifício que era oferecido no templo, né, um animal que era sacrificado para expiar os pecados, apontava para o sacrifício de Cristo, mas isso era incompleto, isso não era suficiente. Foi preciso que Cristo viesse, morresse como um sacrifício completo e que aí sim pudesse limpar os nossos pecados de maneira perfeita, né? Um sacrifício perfeito de Cristo, e se ele é perfeito, ele não precisa ser repetido. Aquilo que está perfeito, a gente não faz de novo, aquilo que está perfeito, está feito e está completo. O que é a ceia? É uma confissão de fé. Crer que Cristo morreu por nossos pecados e que Ele irá retornar. Porque se nós fazemos um memorial de alguma coisa, é porque nós acreditamos naquilo. Ninguém faz um memorial de algo com o qual não se importa, com o qual não se preocupa. E se nós temos um mandamento de fazer isso até o fim dos tempos, quando Cristo retornar, é porque nós acreditamos que Cristo vai retornar. Se nós não crêssemos no sacrifício e não crêssemos no retorno de Cristo, isso não seria observado. Nós não iríamos atentar para a ceia e dizer, isso simboliza alguma coisa, isso tem um valor para mim. Iríamos simplesmente nos esquecer disso, ou não iríamos atentar para o que acontece, né, em termos aí de representatividade da ceia. Deve ser feita até o retorno de Jesus, como nós vimos também no versículo 26, que é também uma maneira de nos prender, né, prender o nosso coração aí, nos fortalecer em momentos de luta, de dificuldade, que possamos pensar que Deus esqueceu de nós. A ceia também pode servir como uma ferramenta para reforçar a nossa fé. A ceia do Senhor é uma cerimônia comunitária, né? Se o sangue de Cristo nos faz participantes de uma família, por isso a ceia é também a identificação do cristão com a igreja do Senhor e com seus irmãos. Está lá no versículo 33. Então temos que lembrar isso, que não se ceia sozinho, né? Não podemos querer ser crentes sozinhos, também não podemos querer cear sozinhos. Se nós somos corpo de Cristo, se Cristo veio para salvar todos, nós devemos cear então em comunidade, como igreja. Quem deve participar? Os discípulos de Jesus. Quando foi demonstrado aí naquela noite, ele compartilhou o pão e o cálice com os seus discípulos. Ele não fez da mesma forma que ele fez a multiplicação dos pães, em que toda a multidão foi atendida. Ele reuniu aqueles que eram seus discípulos, aqueles que creem. Naquele momento eles não criam na sua morte e ressurreição, porque ele ainda não havia morrido e não havia ressuscitado, mas eles criam que ele era o Filho de Deus e que ele havia vindo para trazer a salvação. Eles não entendiam que forma isso seria feito, mas eles sabiam quem era Jesus. E nós, então, se queremos tomar parte na ceia, devemos crer na morte e na ressurreição de Cristo e receber o sacrifício dele para nos limpar dos nossos pecados. No versículo Marcos 14, 22, reforça isso. Enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, né? Para que não era o povo todo
mas sim aqueles que realmente criam. E o que mais que a gente vê aí? Se é direcionado aos discípulos. Então todo mundo que é crente pode participar da ceia. Mas os versículos 27 e 28 nos falam aí sobre o autoexame, sobre distinguir o corpo, sobre olhar para dentro de nós mesmos e parar para pensar, será que tem algo em mim de valor? Aí a gente vai dizer, não, não tem. Será que tem algo em mim que me faz merecedor desse sacrifício de Cristo? Não, não tem. Será que tem algo agora que me afasta do sacrifício de Cristo? Será que tem algum pecado guardado dentro de mim? Será que tem alguma coisa me afastando? É nisso que eu vou me atentar, então, e é isso que eu vou confessar. É esse pecado que eu vou dizer, ó Deus, eu errei aqui, aqui e aqui. Se não fosse o sacrifício de Cristo, que eu estou relembrando aqui na ceia, esses pecados que eu tenho me levariam para o inferno. Então eu te peço, Deus, me perdoa, me ajuda a enfrentar esses pecados. E aí sim eu participo da ceia, desse memorial, desse símbolo, que me lembra da morte e do sacrifício de Cristo para se tornar o meu Salvador. E agradeço, porque sem a morte dele, eu morreria. Encerramos aí a recapitulação do que o pastor Jean já passou. Vamos passar aí para a continuidade, então, da lição que começa hoje. Quem deve participar da ceia? Se nós já vimos aí que são os discípulos e são pessoas que fazem esse autoexame aí, de olhar realmente para dentro e buscar se limpar de tudo aquilo que nos afasta de Cristo, a nossa igreja ela tem um pouquinho de restrições, vamos dizer assim, que quem deve participar da ceia é quem já se rendeu a Cristo, realmente se converteu a Cristo, se entregou, aceitou Cristo como Salvador e Senhor, e que já manifestou isso publicamente, através do batismo. Que o batismo, a gente sabe que ele não tem em si um valor, que ele vai fazer diferença, você foi batizado, você é melhor que quem não foi. Mas o batismo é um símbolo, ele demonstra uma transformação que já aconteceu. Ele é um sinal também de algo que nós fizemos, a decisão de seguir a Cristo. Então nós demonstramos isso para todos através do batismo. Então é preciso a conversão, um batismo espontâneo e consciente, batismo então após chegarmos à idade adulta, termos consciência do nosso pecado e daquilo que nós buscamos. Esse batismo ele pode ter sido realizado tanto na nossa igreja ou outra igreja de confissão evangélica e que tenha as mesmas crenças que nós temos. E para que uma pessoa que não é um membro da nossa igreja participe da ceia, essa ceia ela é aberta a pessoas que não são membros da nossa igreja. Mas é preciso que eles estejam em comunhão com a sua igreja. Porque da mesma forma que alguém que não está em comunhão com a nossa igreja, um membro da igreja, que está afastado da comunhão ou que está em um processo aí de disciplinar, a ele é vetado a participação na ceia, alguém que é membro de outra igreja, mas que está aí sem comunhão, a gente instrui também que não participe da ceia. Essa forma de participar da ceia, que é chamado aí de uma ceia aberta, que se aceitam pessoas de outras igrejas com algumas limitações, é uma das 4 maneiras que se pode fazer uma ceia. Uma delas é a universal, em que todas as pessoas que estão presentes no culto participam da ceia. Independente desses critérios aí de conversão ou não, independente do batismo, se estende a ceia a todos os presentes, inclusive as crianças, que é algo que não tem muito apoio, vamos dizer assim. Não se tem o hábito de fazer isso, é algo muito específico. Em alguma eventualidade, a ceia é realizada dessa maneira. A outra maneira é a maneira utilizada na nossa igreja, uma cerimônia aberta a pessoas de outra igreja, desde que tenham sido batizadas e estejam em comunhão. Também pode ser feita uma ceia restrita, e essa ceia é restrita, então, a membros da Convenção Batista Nacional. Se no culto de ceia existe alguém que é da Convenção Batista Nacional, mas que congrega em outra igreja, ele pode participar. Se existe alguém no culto de ceia que não é um Batista Nacional, ele não poderia participar. Essa é a chamada ceia restrita. E a ultra restrita, seria a forma mais limitada aí, em termos de condições para se fazer a ceia, é pessoas, membros da Igreja Batista Nacional,
que tenham sido batizados localmente. Seria, então, uma igreja que não aceita um batismo em outra igreja, mesmo que da mesma denominação, né? Então, existem essas 4 formas de celebrar a ceia. Na nossa igreja, é uma ceia aberta, que permite que pessoas de outras denominações, de outras igrejas, participem conosco, porque também reconhecemos como corpo de Cristo. Também são nossos irmãos, né? A partir do momento em que aceitaram o sacrifício, tornaram-se filhos de Deus. Nós também somos filhos de Deus pelo sangue de Cristo. Como a gente faz aí, aquela hora de trocar o copinho, né? Eu sou um com você nesse sangue. Somos um também com aqueles que não são da Igreja Batista Nacional. Por isso, compartilhamos a ceia com eles. Na sequência, nós vemos o seguinte: se para participar é preciso, então, esse autoexame, é preciso olhar para dentro de nós mesmos, como eu me preparo para a ceia? O que eu preciso fazer? O versículo 27 nos instrui a não participar da ceia indignamente. O que é indignamente? Porque a gente tem que parar para pensar o seguinte: por nós mesmos, pelas nossas próprias capacidades, pelas nossas próprias forças, nós nunca seríamos dignos de participar da ceia. Por nós mesmos, nós não temos condições de participar do corpo de Cristo, de chegar a esse ponto de dizer, não, eu conquistei o direito de participar do corpo de Cristo. Não tem como alguém querer olhar para dentro de si mesmo e dizer, não, eu me fiz parte do corpo de Cristo. Se somos parte do corpo de Cristo, é porque Ele nos recebeu. É o sacrifício dEle. Inclusive, se a ceia fala no corpo e no sangue de Cristo, como alguém pode querer dizer, ah, não, fui eu que fiz isso, eu que alcancei? O que vem aí é a ideia de profanar a ceia. Um símbolo aí para profanar seria a ideia de você rasgar a bandeira de um país, né? Se existe um símbolo maior de uma nação, é a sua bandeira. Se você está dentro desse país, você pega aquela bandeira, você rasga, você queima, é um símbolo de desrespeito absoluto com aquela nação. Se o símbolo do povo cristão é o sacrifício de Cristo na cruz, o sangue e o corpo de Cristo entregues por nós, desrespeitar esse corpo e esse sangue é o equivalente a você rasgar uma bandeira de um país. Você está desrespeitando o símbolo máximo que representa o povo de Deus. Se o povo de Deus é o corpo de Cristo, desrespeitando o corpo de Cristo, estamos profanando o que há de mais sagrado, podemos dizer assim, em termos de cristãos, né, em termos de cristandade, e também em termos do próprio Cristo. Se não respeitamos o sacrifício dele na cruz, o que a gente vai respeitar? Se a gente não respeita o maior ato de amor que Cristo fez por nós, o que a gente respeita? Nós não vamos respeitar mandamentos, não vamos respeitar ensinamentos, porque nós não respeitamos o próprio Cristo. Então, se nós temos que estar dignos de participar da ceia, e não é por nós mesmos, nós temos então que nos arrepender dos pecados. Quem é indigno de participar da ceia, como nos foi instruído aí no versículo, são pessoas que não se arrependem dos seus pecados, que não fazem esse autoexame, que têm o seu pecado de estimação, ou os seus pecados de estimação, e que na hora aí que o pastor fala, vamos baixar a cabeça e vamos orar, eles falam, eu não. Quem procura, acha. Se eu começar a olhar para dentro de mim e procurar pecado aqui, eu vou achar. Deixa eles paradinho ali, eu finjo que não é comigo, e tomo a ceia, e continuo a minha vida do jeito que estava antes. Na situação encontrada em Coríntios, quando essa carta foi escrita, tinha caso aí de discriminação social dentro da igreja. Pessoas de posses que não respeitavam aqueles que eram mais pobres. Isso também não é discernir o corpo. Se somos todos corpo de Cristo, não existe um melhor do que o outro. Não adianta alguém querer dizer, ah não, eu tenho posses, ah eu sou famoso, ah eu tenho o dom de fazer isso, eu tenho faculdade, eu sou melhor do que os outros. Somos todos corpo de Cristo. Se não reconhecemos os nossos irmãos como nossos iguais, que participam também do corpo de Cristo, nós não temos
aí condições de participar da ceia do Senhor. Pessoas aí que participam da ceia, não expressando gratidão a Cristo pelo que Ele fez. Isso também é participar indignamente. Se participamos do sacrifício de Cristo, temos que ser gratos por esse sacrifício. Se reconhecemos que esse sacrifício veio para nos salvar, para nos trazer vida, o mínimo que a gente faz é agradecer. Se eu agradeço a alguém que abre a porta para mim, eu não vou agradecer a Cristo, que me deu a vida, que abriu a porta do céu para mim. Não é porque Ele abriu a porta para eu entrar na loja, no banco. Ele abriu realmente as portas da vida. E aí, existiam esses casos também, registrado aí em Coríntios, de pessoas que pegavam e transformavam a ceia numa simples festa. Como o pastor deu exemplo aí, do nosso Junta Panela, a ceia acontecia como parte de uma celebração, em que existia uma refeição, alimentos, e aí chegava aquela pessoa que comia o que tinha o seu almoço, e falava, agora vamos para a sobremesa? Aí chega alguém, não, mas espera aí, tem a ceia primeiro. Ah, é verdade, a ceia. Então vamos fazer logo essa ceia que eu quero comer a sobremesa. Só se preocupavam com a festa, só se preocupavam com realmente a felicidade momentânea daquele momento aí de comunhão, de confraternização. Versículos anteriores aí a esse bloco que a gente leu, fala que acontecia de pessoas não comerem, enquanto outros se embriagavam nessas festas. Pessoas que realmente não reconheciam o que estava acontecendo, não estavam conscientes do momento que era a ceia e que realmente não davam o valor que era preciso, né? A ceia do Senhor ao corpo de Cristo. E o que nós temos aí então no versículo 27, participavam da ceia indignamente. Os versos 28 a 31, eles apresentam o seguinte, primeiro eu vou fazer o autoexame, eu vou olhar para mim mesmo, eu vou ver o que eu tenho de errado, e por causa disso eu não vou tomar a ceia. A gente vê isso. Mas eu tenho que parar para pensar o seguinte, primeiro, o pecado é natural do homem. Eu sou homem, eu sou pecador, Cristo veio para morrer para me salvar do pecado. Eu continuo pecador. Então quer dizer que o sacrifício de Cristo não resolveu o meu problema? Será que o sacrifício de Cristo não é suficiente para resolver o meu problema? Será que esse sacrifício que nós estamos lembrando aqui durante o momento da ceia, então ele não é suficiente para me salvar, para me limpar do meu pecado? Porque se a pessoa se recusa a tomar a ceia, é porque o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Aquele pecado que está lá dentro não foi lavado, porque Cristo não conseguiu lavar esse pecado. É um problema esse tipo de ideia. Mas crentes sinceros param e pensam, não, eu pequei, eu estou contaminado pelo pecado, não sou digno, mas o sacrifício de Cristo vai me lavar, vai me limpar desse pecado também, e aí sim, eu vou ser digno de participar da ceia. Por isso, nesse momento, eu vou participar da ceia, reconhecendo o meu pecado, reconhecendo que eu não tenho valor em mim para participar da ceia, mas que Cristo me permite fazer isso. A ceia não é um mero ritual, não é aquela coisa assim, não, todo mês eu tenho que ir lá tomar a ceia. Mas se é o momento de me relembrar do sacrifício de Cristo, se é o momento de relembrar da salvação que eu recebi na cruz, esse deveria ser um momento de festa, um momento realmente de nos alegrarmos. Porque se eu estou tomando a ceia, é porque Cristo morreu por mim. Se eu estou tomando a ceia, é porque agora eu posso ser corpo de Cristo. Então agora eu posso ir para o céu. E a ceia me lembra disso. A ceia é aquele momento de eu mostrar para todo mundo e dizer, olha, Cristo morreu por mim. Cristo me deu condições de chegar no céu. Se não fosse por esse sacrifício, eu estaria perdido. Se não fosse por esse sacrifício, eu não teria esperança. Mas em Cristo, eu tenho uma chance aí dos meus pecados serem perdoados. Em Cristo, eu tenho condições de ser realmente vivo, né? Então, eu devo confessar que eu não sou digno por causa do meu pecado, mas que eu recebo a dignidade através de Cristo. Se eu faço o meu exame e reconheço o meu pecado e confesso esse pecado,
A palavra diz que Jesus Cristo pode nos limpar. Jesus Cristo nos purifica dos pecados. E isso nos permite participar da ceia. Quando nós lemos 1 João 1, 8 e 10, de 8 a 10, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então devemos reconhecer, sim, o nosso pecado. Reconhecer que esse pecado nos afasta de Deus, que não dá para a gente ter comunhão com Deus se a gente quer guardar e levar os nossos pecados junto. O momento que a gente traz a nossa carga de pecados e fala, vem Jesus, vamos junto, Ele vai dizer não. Mas se você lançar essa carga de pecados fora, aí sim existe comunhão. Se lemos aqui que todos nós temos pecados, que não adianta afirmar que nós estamos sem pecado, a gente tem que lembrar que a ceia, então, não é para pessoas sem pecado. Não adianta a gente querer olhar para o irmãozinho do lado e dizer, não, ele não peca, ele pode tomar ceia. Ah, não, ele olha só, ele é uma pessoa abençoada, ele é um exemplo. Olha só, quão cheio de bênção, de graça é esse meu irmão. Não, ele também tem pecado. Talvez ele não peque da mesma forma que você, talvez o pecado dele seja outro. Talvez se você soubesse qual é o pecado do seu irmão, você ia ficar escandalizado. Porque você ia pensar, nossa, eu tinha uma imagem tão boa sobre ele. Aí a gente tem que parar um pouquinho e lembrar que quando se fala de ceia, a gente fala em autoexame. Então, aquele momento da ceia não é o momento de pensar no irmão. É o momento de pensar em mim. O que eu fiz? Eu sei que eu tenho pecado. Eu sei qual é o meu pecado. Eu sei o quanto isso me afasta de Cristo. Então, agora é hora de eu consertar isso. É hora de eu pegar esse pecado e realmente lançar ele fora. Porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele nos limpa, Ele nos purifica. Esse é o papel de Cristo. Ele veio para nos livrar do pecado. E o nosso papel é entregar, confessar e nos arrepender do nosso pecado. Então a ceia não é para pessoas sem pecado, mas para pessoas conscientes e arrependidas. E que sabem que se nós estamos lembrando do sacrifício de Jesus na cruz, a causa desse sacrifício foi o nosso pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, se o mal não tivesse entrado na nossa natureza, se não tivéssemos caído, não seria preciso o sacrifício de Cristo. Então, se eu quero dizer que eu não tenho pecado, eu não preciso do sacrifício de Jesus Cristo. Então, se eu não preciso do sacrifício, por que eu preciso participar da ceia? Uma pessoa que olha para si e fala, eu não tenho pecado, não precisa da ceia. Uma pessoa que olha para si e reconhece o seu pecado, vai querer a ceia, porque vai querer se lembrar da importância que é receber o sangue de Cristo. A promessa, quando participamos da ceia, estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. Recebemos essa instrução, façam isso repetidas vezes. Até quando? Até que Ele volte. Então Cristo prometeu que vai voltar. O nosso papel no momento da ceia é fazer isso então, reconhecer o meu pecado, reconhecer que foi Cristo morrendo na cruz, que me limpou desse pecado, e que se Ele foi para o céu, Ele deixou a mensagem que Ele vai voltar. Se eu estou celebrando a ceia, é para me lembrar que Cristo vai voltar. Que eu tenho uma promessa de que Ele vai vir aqui e que Ele vai participar comigo da ceia. Ele disse isso para os seus discípulos, participarei da ceia com vocês. Como o pastor Jean falou, cada ceia que nós comemoramos aqui, vamos dizer comemoramos, porque se a ceia é um momento de alegria, de nos lembrar do sacrifício e da vitória de Cristo, cada ceia que nós comemoramos, celebramos aqui na terra, é uma a menos que nós celebramos sem a presença de Cristo. Sem a presença física de Cristo, porque Ele está conosco a todo momento. Ele está conosco em espírito. Foi algo que o pastor Jean falou bastante na semana passada. Não existe presença de Cristo física na ceia, mas existe a presença espiritual.
Mas nós vamos ter a presença física de Cristo lá no céu, quando nós formos participar da ceia. É isso que nós devemos lembrar. Que se Ele morreu por nós, Ele voltou para os céus, está ao lado do Pai e vem nos buscar. Ele vem uma segunda vez e nós vamos com Ele. Mateus 26, 29. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Temos aí palavras do próprio Jesus nos dando essa certeza, então. Com que frequência devo participar da ceia do Senhor? Jesus nunca disse com que frequência. Ele disse, façam isso todas as vezes que comerdes. Então, se existe uma ceia, como a ceia do Senhor, ela participava dessas refeições memoriais, das festas que existiam no povo, é esse o ensinamento. Então, se estamos reunidos como povo de Deus, podemos sim fazer um momento de ceia para celebrar a salvação que temos de Cristo. Na nossa igreja, essa cerimônia é realizada uma vez por mês. A gente sabe que aí você consegue organizar um cronograma, todo mundo já sabe de como funciona a igreja, temos ordem, temos realmente uma agenda programada. E uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, se pelo menos uma vez por mês, se tem ceia, pelo menos uma vez por mês o crente vai parar para olhar para dentro e ver se ele tem pecado ou não. A gente deveria fazer isso todo dia. Acordei, Senhor, me ajuda para não pecar. Estou indo dormir, Senhor, o Senhor me ajudou, mas quantas vezes eu pequei? O que foi que eu fiz de errado hoje? Aí eu olho para o meu coração e digo, eu errei aqui, 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 eu busco mudar. Infelizmente, às vezes o crente só olha para dentro de si no domingo de ceia. Então é bom ter pelo menos uma vez por mês, que aí pelo menos uma vez por mês o crente vai parar para pensar sobre os seus pecados. Não é mandamento de Deus fazer isso, é a forma como a nossa igreja faz. É a forma como nós decidimos seguir e não tem nada de errado em fazer de outra forma. O importante é lembrar do sacrifício de Cristo. O importante é lembrar da importância que esse sacrifício tem para as nossas vidas e que a ceia não é só um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco, mas que a ceia é um símbolo daquilo que Cristo fez por nós, da transformação que a nossa vida tem quando aceitamos esse sacrifício, realmente nos tornamos filhos de Deus, temos acesso a Deus através do sacrifício de Jesus e precisamos então viver de maneira digna disso. Se temos que olhar para nós, sabermos que não somos dignos por nós mesmos e recebemos o sangue de Cristo e isso nos faz dignos, temos que lembrar disso a todo tempo, e não só na ceia. Amém. Alguma pergunta, alguma dúvida antes da gente passar para o questionário? Alguma complementação? Se o pastor ainda tem um pouquinho de voz, quer falar alguma coisa? Senão a gente segue para um questionário aí de reforço, a provinha no final da lição. Eu vou tomar um pouquinho de água para não acabar que nem o pastor, que a minha garganta também não está na sua melhor forma. Mas então vamos seguir para o questionário. A gente tem um tempinho aí, mas o pastor me deu metade dos slides que ele usou na semana passada. Ia ficar um pouco puxado para eu conseguir cobrir o tempo que ele cobriu. Então, primeira pergunta, quem instituiu a Santa Ceia? Quem responde para nós aí, valendo um copinho de café? Quem instituiu a ceia? Fala mais alto, Tiago. Foi Jesus, é isso aí. Como diz aí o primeiro versículo que nós lemos, 23, recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Então a ceia ela foi instituída por Jesus. Não é algo de homens, não é algo de ideia que alguém falou, mas como a gente lembra da morte de Jesus? Vamos fazer assim. Não, foi realmente instruções recebidas de Cristo. Está lá nos evangelhos as instruções para que isso fosse feito. E nós utilizamos aí a passagem de Coríntios na nossa ceia, porque ela tem essa forma aí de destinação à igreja. Qual o significado da ceia? Pergunta 2. Quem responde essa para nós?
Ninguém aprendeu essa parte. Pastor, qual o significado da ceia, pastor? 1 Coríntios 11, 26. Sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse é o significado da ceia. O sacrifício de Cristo, a morte, que veio para nos trazer a vida. Pergunta 3. Qual o significado do pão e do cálice? Alguém? Corpo e sangue de Cristo, né? O pão que partimos é a participação no corpo de Cristo. O cálice da bênção é a participação no sangue de Cristo. Somos corpo, por isso participamos do corpo. Participamos do sangue que nos trouxe salvação. 4. O que nos ensina 1 Coríntios 11, 27? Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Não somos dignos por nós mesmos, mas temos que reconhecer, e aí sim, Cristo nos faz dignos de participarmos da ceia. 5. Quem deve julgar e examinar a pessoa antes de participar da Santa Ceia? Pastor, opção B, a pessoa do lado direito. Opção C, a pessoa do lado esquerdo. Quem senta na ponta ali não pode participar da ceia, então, porque não tem alguém do lado. Ou a letra D, a própria pessoa. Quem conhece os pecados, senão nós mesmos, cada um o seu pecado? Porque tem pecado que todo mundo vê, mas tem pecado que a gente guarda lá no fundo do coração e não compartilha com ninguém. Então, o papel de examinar é de cada um. 6. Quando o cristão está em pecado, deve ou não participar da ceia? Letra A, sim. Letra B, não. Letra C, talvez. Letra D, depende. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Porque se confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, sim, devemos participar da ceia, porque nós estamos sempre em pecado. Não adianta querer dizer eu não estou em pecado. O pecado é parte da nossa natureza. O que Jesus ensina em João 6, de 53 a 58? Essa é a pegadinha do pastor, porque a gente não leu esse texto hoje. Vamos abrir a nossa Bíblia então em João 6. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Então, o que Jesus nos ensina nessa passagem aí de João? Quem responde? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Devemos então comer a carne, porque o Filho do Homem é o pão que desceu do céu. Em outra passagem, Jesus fala: eu sou o pão da vida. Temos que então relembrar disso. Participar do corpo de Cristo nos traz vida. E aquele que tem vida eterna será ressuscitado no último dia. Eu preferia não ser ressuscitado, porque para ser ressuscitado você tem que morrer, né? Eu preferia que Jesus viesse e me levasse ainda estando vivo. Mas se não for possível dessa forma, eu tenho certeza que em Jesus eu terei a vida eterna. Serei então ressuscitado
porque é uma palavra do próprio Jesus. Se alguém quiser duvidar de alguma coisa que está escrito na Bíblia, pode duvidar de tudo o resto, eu deixo. Mas se quiser duvidar do que Jesus falou diretamente, aí tem algo muito errado com essa pessoa. Temos aí uma promessa muito clara de Jesus, que participando do seu corpo, nós temos então vida eterna. Com isso encerramos a lição aí da ceia, lembrando a importância que ela tem para nós então, que a gente não pode pensar que é só um ritual, só um costume que a nossa igreja tem. Hoje é domingo de ceia. Amém. Fazemos uma oração, encerrando. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, e pedimos que essa palavra encontre um lugar em nosso coração, Senhor, que sejamos realmente transformados por ela, chegando um pouquinho mais próximo daquilo que Tu tens preparado para nós, Senhor, a estatura do varão perfeito, que se não podemos alcançar pelas nossas próprias forças, não podemos alcançar pela nossa própria natureza falha, mas fazemos a nossa parte e buscamos cada dia mais, Senhor, para que possamos chegar o mais próximo de Ti. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.